Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Alegria nós estarmos juntos, né, irmãos, nesta oportunidade que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Agradecemos a Ele, né, porque Ele tem sido bondoso para conosco todos os dias, né? Não há nenhum dia da qual nós possamos reclamar da bondade e misericórdia de Deus. E hoje não foi diferente, né? Ele tem cuidado de nós em todas as coisas. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, o Evangelho, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós leremos, a princípio, alguns versículos só, leremos até o 4º versículo, depois iremos em alguns versículos dentro desse capítulo para nós transmitirmos a palavra do Senhor esta noite. João capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, te louvamos que o Senhor é bom. Não há, Senhor, nenhum dia que o Senhor não tenha sido bom para conosco. Obrigado por estarmos aqui, mais uma vez, podendo aprender um pouco da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, ministre, ó Deus, cada um dos que aqui estão esta noite, Pai, para que possamos ser mudados, avivados, transformados, perdoados por Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, a pessoa mais idosa, Senhor, aqui esta noite, a criança, Deus, que vai escutar a Tua palavra. Que nossos corações sejam tocados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, pois foi a Tua palavra que o Senhor decidiu, Senhor, mudar este mundo. Foi por meio dela que o Senhor decidiu transformar-nos. Então fala, Senhor, aos nossos corações pela Tua graça, assim nós oramos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 11 de João é um capítulo muito impressionante dos evangelhos. Dos 4 evangelhos que nós temos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que retrata este acontecimento da ressurreição de Lázaro foi o evangelho de João. O apóstolo João foi o único que resolveu escrever isso, mas sabemos que Deus quis assim, né, que João somente escrevesse esse texto. E é um texto é um capítulo bem grande, né? São 46 versículos deste capítulo, e é uma história extremamente impressionante, né, irmãos? É uma história que causa um impacto muito grande na nossa mente, quando lemos sobre isso, de um homem que foi ressuscitado depois de 4 dias já morto. Né? Um milagre impressionante de Jesus, e vai ser o milagre da qual vai culminar, a partir daí, toda a trajetória de Jesus até a cruz. A partir desse momento, os homens vão perseguir Jesus mais intensamente, então Jesus vai para a morte da sua crucificação. Então, é como se esse milagre que Jesus fez, essa ressurreição que ele fez ali, do seu amigo Lázaro, é o anúncio final de que ele era Deus. Esse é o maior milagre que Jesus poderia ter feito, ou pelo menos o mais impactante, né? Que é difícil pensar, né, irmãos, qual seria o maior milagre de Jesus? O que é difícil e o que é fácil para Jesus? Na verdade, não há para a gente como nós fazermos uma gradação do que é mais difícil, do que é mais fácil. Tudo para Jesus é fácil. Mandar o vento calar-se e o mar acalmar seria mais difícil para o Senhor. Mas no sentido de impacto para os homens,
esse é muito impactante, porque claramente o homem luta, em primeiro lugar, contra a morte, que é algo terrível, e essa não é uma solução que nós temos, né, irmãos? Todos nós aqui sabemos que ninguém tem a solução para a morte. Então, foi um milagre extremamente extravagante, impressionante para aqueles homens verem, e isso provou claramente que Jesus era Deus, ele era o Cristo prometido do Antigo Testamento, é aquele que veio de forma, não só pelas suas palavras, mas pelas suas ações, provar que ele era, sim, verdadeiramente o Filho de Deus. Mas dentro desses versículos, irmãos, nós temos muitos aqui, nós não vamos passar por todos, que não seria muito longo, mas passaremos por algum que, creio eu, ser chave, né, para entendermos todo este texto. E Jesus inicia, irmãos, contando essa história, né, de que João inicia, né, contando a história de que este homem, a família de Lázaro, era amigos de Jesus, e esse homem fica doente, até o ponto de estar enfermo, uma enfermidade muito grave, que o levou à morte, e Jesus escuta o caso, ouve, porque alguém mandou dizer a ele, né, mandaram-lhe dizer, o versículo 3 diz, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, Jesus tem a informação de que aquele amigo que ele ama está pego em uma enfermidade muito grave, está enfermo, próximo da morte. E aí, irmãos, quando nós vemos esse contexto aqui, e quando nós olhamos para Jesus e vemos quem Jesus é, e quem Jesus mostrou ser, até aquele momento, para os discípulos, um homem bom, um homem misericordioso, um homem que atendeu todas as pessoas, que cuidou dos pobres, aqueles que a sociedade rejeitavam Jesus, trazia para perto de si, aqueles que eram tidos para a sociedade como pessoas indigentes, Jesus recebeu na sua presença, e quando chega a notícia de que o seu amigo morreu, ou estava próximo da morte, doente próximo da morte, a reação de Jesus, aparentemente para aqueles discípulos, é uma reação inesperada. E qual é essa reação? O versículo 4 diz, Jesus falou, e Jesus ouvindo isto, ouviu a notícia, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí, irmãos, uma coisa extremamente interessante Jesus coloca aqui, que esta enfermidade tinha um objetivo maior do que as pessoas estavam ali tentando entender, procurando racionalizar, porque o amigo de Jesus estava enfermo. Porque aquele que andava com o mestre estava cometido de uma enfermidade gravíssima. E o motivo principal é para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse exaltado e manifestado a glória dele neste mundo. E aí nós podemos pensar, irmãos, em uma coisa, se pensarmos nisso de maneira muito rasa, por que uma enfermidade? Por que um problema? Por que algo tão grave assim produziria glória para Deus? Por que isso seria algo a que Deus pudesse ser glorificado? Poderíamos pensar dessa maneira, e por muitas das vezes, irmãos, pensamos assim. Quando nós passamos por grandes dificuldades, por enfermidades, nós automaticamente pensamos assim, isto é para a glória de Deus? Será que nós temos uma atitude parecida com a de Jó? Que em meio a essas enfermidades, observava de maneira que Deus era e deveria ser glorificado? E esta é a fala clara de Jesus. Nós podemos pensar, irmãos, que Deus ser glorificado nas nossas enfermidades não nos ajuda em nada. Nós podemos pensar que, por que no meu problema, Deus ser glorificado é algo bom para mim? Por que isso é algo bom de forma geral? Porque eu passar por este problema é algo que glorifica a Deus? Como cristão, como aquele que é amigo de Jesus, no meio de uma enfermidade, Deus ser glorificado nela. E quando, irmãos, nós passamos por problemas muito graves, problemas tipo este daqui, próximo da morte, nós
tendemos a ter um pensamento completamente diferente. De que, então, como que Deus é glorificado nisso? Ou nós não lutamos para que Deus seja glorificado nessa circunstância. Mas a palavra de Jesus é esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A fala, irmãos, então, de Jesus parece apontar para uma ideia do tipo: pois, irmãos, apesar de Jesus amar a Marta, amar a Maria e amar a Lázaro, qual foi a postura de Jesus? Em primeiro lugar, ele fala que Deus vai ser glorificado nesta enfermidade. O versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E o próximo versículo diz o seguinte: quando ouviu, pois que estava enfermo, o que Jesus fez? Versículo 6. Coloca o versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, o que ele fez? Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Existe, irmãos, um contrassenso aqui. Jesus amava a Marta, amava a Maria e amava Lázaro, e ainda assim ficou 2 dias no lugar onde estava. Ele poderia simplesmente ou ir diretamente, porque o seu amigo estava enfermo. Ele curou muitas pessoas. Ele fez muito bem a outras pessoas, agora é o seu amigo. É pessoas que conviviam com Jesus, é pessoas que amavam Jesus profundamente, e aí o texto fala, aquele que Jesus amava, e a ação de Jesus é ficar 2 dias. Essa é uma ação, irmãos, à nossa vista, à vista de qualquer pessoa, seria uma ação que contrária a alguém que diz que ama. Quando o seu amigo está doente, o que você faz? Se você pode fazer alguma coisa, o que você faz? Se você pode dar dinheiro, você ajuda financeiramente. Se você pode fazer uma ligação, você liga. Se você pode ir, você vai. Você presta uma solidariedade para aquele amigo, em algo muito difícil. Mas essa fala de Jesus, irmãos, que João descreve assim, essa ação de Jesus, ela parece mais desprezo, falta de empatia, um amor simplesmente de aparência. Ele ficou ainda 2 dias. E ele sabia exatamente o que iria acontecer. Isso parece, irmão, mais o que? Crueldade. E principalmente falando de quem? De Jesus. Que todos os discípulos olhavam e diziam, é o melhor homem que se viu. A melhor pessoa que já passou na terra é este homem, porque ele faz sempre o bem às outras pessoas. E nós, irmãos, muitas das vezes podemos ter um pensamento parecido com este. Será que o meu problema não é resolvido? Coloque em xeque o entendimento que eu tenho que Jesus me ama, que Jesus cuida de mim, que Jesus está cuidando de todas as coisas. Será que eu penso assim? Só que Jesus tinha algo maior em vista, irmãos. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Ele tinha algo que valia muito mais que isso, e o alvo era a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que Deus seja glorificado. A intenção, irmãos, então, de Cristo aqui, era não simplesmente fazer pouco caso da situação de Marta, Maria e Lázaro, que estava enfermo. Não era simplesmente fazer um descaso, desprezá-los, mas sim cuidar do coração de Marta, de Maria e de Lázaro, dos seus discípulos e todos aqueles que ouviram e viriam o que iria acontecer no futuro. A glória de Deus ser manifestada beneficiaria também os homens. Deus, irmãos, por muitas das vezes, usa as dores, irmãos, deste mundo para manifestar a sua glória. E aqui, na ocasião, era para revelar que que Jesus era o Cristo prometido, o Filho de Deus. As nossas enfermidades, as dores deste mundo, quando nós caímos em calamidade, quando nos acomete algumas doenças, quando perdemos um amigo, quando somos rejeitados por alguma circunstância, quando somos rejeitados pela fé que temos. Deus usa, irmãos, as calamidades deste mundo, as tristezas que advêm do pecado,
para que ele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Aí nós podemos pensar e voltar a este pensamento, poxa, mas sofrer aqui deveria glorificar a Deus. Mas isso, irmãos, ter este pensamento de que o meu sofrimento, que as minhas tribulações, que as minhas lutas, que os meus grandes problemas glorificam a Deus, traz um pensamento ao nosso coração, irmãos, de que tudo neste mundo não é por si só. Porque se você é uma pessoa que pensa simplesmente no evolucionismo, o que é que diz o evolucionismo? Que as coisas são só frias, que as pessoas morrem porque células morrem, porque animais morrem, porque existe uma seleção natural que mata os mais fracos e mantém os mais fortes vivos. Podemos pensar que simplesmente planetas morrem, estrelas morrem, simplesmente porque a vida é assim. Mas quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que Deus demonstra na sua palavra, nós vemos que até os nossos problemas, até a morte, pode sim trazer glória a Deus. E Deus fará disso um benefício. Deus fará do mal o bom. Deus vai trazer daquilo que é ruim a coisa boa. Deus vai ainda glorificar o seu nome. E Deus nunca, irmãos, glorifica o seu nome sem abençoar o seu povo. Sempre a glória manifestada de Deus também traz benefícios aos seus filhos. Às vezes, irmãos, se nós passássemos por um problema grave, terrível, nós poderíamos ter a expectativa de que aquilo não serve para nada. Poxa, eu só sofro. Mas se você tem um pensamento de que isso sim glorifica a Deus, e passar por essa circunstância de maneira correta, adequada, glorificando a Deus, vai te trazer consolo ao seu coração, vai trazer esperança. Você vai lutar e passar por essa circunstância de maneira muito melhor, de maneira muito mais esperançosa. Porque apesar desse sofrimento, apesar do câncer, apesar da perda do parente, ainda assim, eu sei que isso vai trazer glória a Deus no fim, porque Deus há de resolver todas as coisas. Se entendemos que tudo tem um propósito, irmãos, então lutamos com esperança. Tudo, irmãos, que vivemos neste mundo, e pode parecer inútil, irmãos, pode parecer inútil. E é isso que nós entendemos muitas das vezes. Por que eu passo por isso? Por que é dessa maneira que as coisas acontecem? Será que as coisas são só inúteis aos nossos olhos? Mas, na verdade, tudo tem um objetivo. Deus, irmãos, fez tudo para a sua glória. Então, até, irmãos, os nossos problemas, até os nossos grandes problemas, têm um fim positivo. A glória e Deus ser exaltado. Nós, então, podemos pensar, irmãos, de que Deus seria um ser que pensa só em si mesmo. Ele usa até o sofrimento dos outros para ser glorificado. Deus usa até os problemas alheios para ser glorificado. Ele seria um narcisista. O que é isso, irmãos? Alguém que pensa só em si mesmo, que olha só para o seu umbigo e não se importa com a dor alheia. Mas este, irmãos, não é o caso de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, que Deus não pode trazer a glória dele para outras pessoas, para outro ser. Deus não pode transferir a glória dele para outras pessoas. De forma básica, irmãos, isso não pode acontecer. Por quê? Porque Deus não tem outro pelo qual deva glorificar. Jesus fez uma oração: Pai, glorifica o teu filho, assim como o teu filho vai te glorificar. Deus, irmãos, pode se autoglorificar. Por quê? Porque Ele merece glória. Nós só somos criaturas. Os anjos só são criaturas. Nós, dependentes de Deus em tudo. Os demônios, dependentes de Deus. Nenhum ser neste mundo, nenhum ser nesse universo, qualquer coisa que tenha sido criada, irmãos, pode receber glória, porque não merece. Porque não pode, porque são só criaturas. E no nosso caso, somos criaturas ainda pecadoras. Como diz o texto, irmãos, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus falou. Por que Deus jurou por si mesmo, irmãos? Porque não teve outro por quem jurar. Ele jura por si mesmo. Sabe por quem Deus jura? Pela sua própria palavra. Por que eu e você não conseguimos dar peso nesse sentido que Deus dá à sua palavra? Porque Deus pode cumprir, porque Deus é aquele que cumpre todas as coisas, porque Ele é o maior de todos. Porque Ele realmente é aquele que é a personificação daquilo que é glória.
Ele merece todo louvor, e toda a honra e toda a glória. E até, irmãos, os nossos problemas, até as nossas dificuldades, podem e devem glorificar a Deus. Melhor para você, melhor para mim, irmãos, é passar pelos problemas dessa vida, glorificando a Deus. E tornar os nossos problemas, Deus ser louvado. Se autoglorificar, então, irmãos, é algo certo a ser feito, porque não existe ninguém acima de Deus. Mas, irmãos, Cristo não só nos ordena a pensar dessa maneira. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas Ele também nos deu o exemplo de viver assim. O texto diz que o Filho de Deus seja glorificado por essa enfermidade, para que essa enfermidade glorifique a Deus o Pai e que Cristo também seja exaltado. Nós poderíamos pensar, poxa, Ele exige isso de nós, mas não tem nenhum exemplo disso. Mas não é isso que nós vemos no nosso Cristo, no nosso Senhor. O que nós podemos observar? Cristo passou, irmão, seu ministério debaixo de quê? Muitos sofrimentos. E todos eles, irmãos, foram para quê? Para que o Pai fosse glorificado. A ideia de Jesus no seu ministério era o quê? Manifestar quem Deus era. Mas não teve, irmãos, nenhum momento em que mais se houve sofrimento e que a glória ao Pai não fosse maior do que na crucificação de Jesus. Não teve um ápice, irmãos, maior do que esse. O maior sofrimento foi o que trouxe mais glória a Deus. Quando Cristo morreu, irmãos, e mais sofreu, quando Ele foi abandonado, como o irmão Felipe pregou esses dias aqui, quando Ele foi deixado sozinho na cruz, morrendo pelos malfeitores, pelos pecadores. Esse sofrimento sozinho foi o que trouxe mais glória a Deus. Jesus em João 17:1 disse, próximo da sua morte, Ele falou, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. No momento mais difícil, irmãos de Jesus, triste, vergonhoso, de dor, cheio de sofrimento, foi quando o Pai foi mais glorificado. Jesus diz, irmãos, esse texto aqui, que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, que isso não está sendo alguém leviano em dizer isso, mas ele está sendo, desculpa, ele está sendo alguém que dará e deu o exemplo e dará o maior exemplo, sofreu de forma profunda e completa. Qual foi a oração de Getsemane? Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, todavia faça a tua vontade. A vontade de Jesus, irmãos, era que Cristo fosse glorificado. Nós podemos olhar então para Jesus, irmãos. Podemos olhar para Ele e dizer, Ele viveu de modo que os seus sofrimentos glorificavam a Deus. Você pode ser incentivado e dizer, ainda assim os meus sofrimentos são tristes, muitas das vezes, são difíceis de sustentar, são difíceis de passar, as coisas não têm solução, como deveriam ter, mas ainda assim, esses problemas podem glorificar a Deus. Deus pode simplesmente tornar esses problemas algo que magnifique a sua glória e o seu nome, e Ele seja exaltado. E Cristo nos deu esse exemplo. Ele, irmãos, como verdadeiro homem, sabia perfeitamente, irmãos, que os seus sofrimentos não eram em vão. Eles serviam para que o Pai fosse manifestado ao mundo, em que todos olhassem e pudessem vê-lo. E essa postura, irmãos, de Jesus o tempo todo, nos fala o quê? O que ela demonstra para nós? Por que, irmãos, que o sofrimento glorifica a Deus? Por que o nosso sofrimento pode glorificar a Deus? Como pode ser isso? Essa postura de Jesus, irmãos, prega qual mensagem? De que Deus é tão importante, que até os meus grandes problemas são pequenos, perto de quem Ele é. O sofrimento, irmãos, por Cristo, por Deus, então, vale a pena. Então, passar por problemas não é o grande problema, mas passar por problemas sem glorificar a Deus, esse é o grande problema. Talvez os nossos problemas só são tão grandes porque nós não usamos eles para que Deus seja glorificado também. John Piper fala uma frase muito interessante, não desperdice o seu câncer.
Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice as suas dificuldades, os seus problemas. Use ele, Senhor. Faça disso para que o teu nome seja glorificado, exaltado, seja manifestado neste mundo, apesar das circunstâncias difíceis. Deus, com certeza, irmãos, vai trazer paz e consolo nessas circunstâncias, sim, porque Deus deseja, irmãos, o nosso bem, e nós vamos falar mais isso para frente, mas também deseja que o nome dele seja glorificado. E o nosso maior exemplo é Jesus, que passou por isso perfeitamente e nos deu o exemplo. Esse também, irmão, foi o quê? Foi a postura de Jó, que quando no seu pior momento, irmãos, foi tentado por quem? Pela própria mulher, a abandonar a Deus. A mulher dele disse o que para Jó? Depois de perder seus filhos, perder seus bens, ficar doente, irmãos, de uma morte terrível que não tinha cura, que era a lepra naquela época. A mulher dele fala o que para ele? Abandona o teu Deus e morre, Jó. Abandona seu Deus. E qual foi a resposta de Jó, irmãos? Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2, versículo 10. Ainda assim, irmãos, Jó compreendeu que aqueles sofrimentos, ainda assim, podiam glorificar a Deus. Nós receberemos todos os bens de Deus, tudo que nós tínhamos, e não receberíamos o mal. O problema pode vir. Nós devemos ainda glorificar a Deus. Em tudo isso o texto fala, Jó não pecou com seus lábios. O que Jó fez, irmãos? Jó glorificou a Deus nas circunstâncias ainda difíceis. Jesus estava ensinando para esses discípulos aqui que passar mais 2 dias ainda era o meio pelo qual eles deviam confiar em Jesus. Era o meio pelo qual eles deviam confiar no Pai. Permanecer mais 2 dias era o modo para aqueles discípulos entenderem, vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam confiar na minha palavra. Devemos, irmãos, encarar os problemas dessa maneira, em que tudo que aconteça conosco, devemos usar isso, irmãos, para glorificar a Deus, o Pai e o Filho, como Jesus nos ensinou. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Com tudo isso, irmãos, sabemos de uma coisa, que Jesus nos ama, Segunda parte, irmãos, do sermão, o amor de Jesus. O versículo 3 diz assim, e mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 36, versículo 35. Jesus chorou, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Jesus, irmãos, ele também se compadece do nosso desespero. Jesus não simplesmente estava sendo alguém que não estava nem aí para o sofrimento de Lázaro, de Marta e de Maria, mas alguém que estava cuidando de todas as coisas. Era nítido aqui, irmãos, uma coisa, Jesus amava aquela família. Jesus tinha um amor profundo por Maria, por Marta e por Lázaro. A primeira informação que está enfermo aquele que tu amas, aquele que você deseja estar junto, estar perto, aquele que você deseja todo bem. Nós podemos imaginar, irmãos, a tristeza de Jesus aqui, e observar que aquele que estava ali sofrendo era alguém muito amigo dele, que estava muito enfermo. Quando você tem um amigo seu, um seu irmão, um parente seu pai, a sua mãe, você se entristece muito quando fica enfermo, quando pega uma doença, quando passa por um grande problema, parece que você sofre junto. Jesus, irmãos, não era alguém frio. Jesus não era alguém que não se importava com aquela situação. Jesus, com certeza, sentiu de forma muito grave no seu coração a tristeza daquele momento. Nós vemos no versículo 32 até o 36, bem assim, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo
dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com que ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. O que aconteceu, irmãos, com Jesus? Seu espírito ficou movido, seu espírito ficou triste, ele ficou, irmãos, abatido no seu coração e perturbou-se a ponto de ficar triste no seu coração e vendo a tristeza daquelas pessoas, vendo Marta chorando, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ouvi isso dizer, ele poderia ter feito algo, mas não fez. Ele sabia que iria curar. Mas ele ouviu isso de Maria, irmãos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele se compungiu e vendo todo mundo chorar de tristeza, Jesus estava triste, irmãos, porque estava acontecendo aquilo com aquela família. Jesus não era alguém inerte, irmãos, alguém que estava simplesmente apático àquela situação. Então o texto diz que o quê? O que Jesus fez? Jesus chorou. Jesus, na sua tristeza no seu espírito, irmãos, e na sua perturbação, o que ele fez? Ele chorou por eles. Jesus se entristeceu a tal ponto, irmãos, que lamentou profundamente aquilo. Jesus fez algo, irmãos, que talvez ninguém esperasse. Ele curava muitas pessoas. Ele fez grandes milagres. Quando viu uma multidão com fome e sentiu compaixão deles, multiplicou pães e peixes. Quando numa tempestade os seus discípulos vieram: Senhor, socorre-nos, socorre-nos. O Senhor não está preocupado que nós estamos a sucumbir nessa tempestade? Jesus acalmou o mar e acalmou, irmãos, o vento. Jesus era alguém que podia, irmãos, fazer alguma coisa. Jesus é alguém que tinha o poder, irmãos, de fazer todas as coisas, amaldiçoar uma figueira. Ele podia. Talvez os discípulos olhando para a expectativa, irmãos, dos discípulos era olhar para Jesus e não ver Jesus chorar. Era olhar talvez para Jesus e não ver alguém que se entristecia profundamente com aquelas dificuldades daquele mundo. Talvez, irmãos, aqueles que esperavam que o Cristo viria de maneira pomposa, grandiosa, tirando Roma do poder daquela época, expulsando seus inimigos, um general forte e poderoso, não poderia ver um homem chorar pelo seu amigo que morreu, pela tristeza da sua família, dos seus familiares e aqueles que estavam em volta. Jesus demonstra aqui, irmãos, empatia. Jesus demonstra aqui amor e misericórdia. Assim, irmãos, não pense você que Jesus não se importa com o seu sofrimento, porque Ele se importa. Não pense, irmãos, que Jesus, quando foi para o céu agora e lá está, Ele não está preocupado com as nossas situações. Que Ele não está preocupado, irmãos, com o nosso problema de saúde. Em que Ele, irmãos, olha para toda a nossa situação e diz: eu poderia resolver em uma só palavra, mas tem um propósito maior. Eu poderia simplesmente dizer uma palavra e todos seriam curados. Eu poderia dizer uma palavra e todo mundo seria resolvido. Ele olhar e ver isso com tristeza, irmãos. Jesus, irmãos, como o autor dos Hebreus fala, que Ele é aquele sumo sacerdote que vive, irmãos, a interceder por nós. Ele ainda é aquele que se compadece por nós. Ele é aquele que disse, irmãos, para todos irem a Ele e dizer, ele falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus chorar, irmãos, demonstra isso, que o seu coração se entristece com as nossas tristezas, que Ele também sente os nossos sentimentos. Porque, irmãos, Jesus não é só Deus, mas também passou pelas tristezas deste mundo, de ver alguém distante de Deus nos seus pecados, de ver o pobre sofrer, de ver uma viúva ser desamparada,
de ver pessoas que precisavam ser curadas em algum momento e não eram. Jesus chora, irmãos, porque ele sabe que este mundo perece em podridão e nos seus pecados. Ele lamenta, irmãos, a morte do seu amigo e a tristeza dos seus parentes. Nós podemos então, irmãos, ter certeza de uma coisa: Jesus se importa comigo, Ele me ama. Ele tem, irmãos, cuidado de você até hoje. Não há nenhum dia que os seus problemas não foram elevados diante de Deus. Não há nenhum dia que Deus não lembrou de você. Não há nenhum dia, irmãos, que os seus problemas diários, pequenos, irmãos, assim, ínfimos aos nossos olhos, Cristo não tenha pensado. Sabe por quê, irmãos? Porque você, olha, isso é muito interessante, presta atenção aqui, irmãos. Jesus disse certa vez que nós devemos pedir, nós vamos receber, devemos bater e a porta vai se abrir. Aí ele conclui dizendo assim: se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Presta atenção nisso, irmãos. O filho vai pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Não. O filho vai pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente ou um escorpião? Não. Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Deus é muito superior a vocês. Deus sabe dar coisas boas aos seus filhos. Quando o seu filho pedir uma coisa para você, mesmo que seja, irmãos, uma tampinha e chorou pelaquela tampinha, você deu a tampinha. Porque você sabe que aquilo é ínfimo, que aquilo não é nada. Deus sabe, irmãos, que os nossos problemas são ínfimos e pequenos, mas mesmo assim Ele cuida de nós. Mesmo assim Ele dá o seu pão. Ainda assim Ele dá as coisas pequenas. Ainda assim Ele se preocupa com as coisas mínimas deste mundo. Não caiu e não se tornou o fio do seu cabelo branco ou preto sem que Deus os contasse, sem que Deus os soubesse. Deus cuidou, irmãos, de todas as coisas. Cristo, irmãos, se importa com a nossa situação. Nós devemos ter isso em mente, que Ele se importa conosco. Só que, irmãos, Jesus quer trabalhar em nós algo mais profundo, algo que nós venhamos crescer. Porque a nossa criança, irmãos, os nossos filhos, você quer que ele desenvolva, você não quer que ele chore mais por conta de uma tampinha. Você quer que ele desenvolva o seu entendimento, você quer fazer ele entender que o mundo é maior do que aquele momento. Tão pequenininho, tão nada, aquela pirraça porque o irmão pegou um brinquedinho dele. O mundo é muito maior do que isso. Você vai crescer, você vai desenvolver. E Cristo, irmãos, Deus quer trabalhar isso em nós. O versículo 6, ele ficou, irmãos, ainda 2 dias no lugar onde estava. E o versículo 15, irmãos, ele diz: e folgo, Jesus falou. Versículo 14 fala assim: então pois Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ele falou: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E Jesus ainda folgou e tem um objetivo, por isso, por amor de vocês. E esse amor é um amor que não se importa? Não, é um amor que importa, porque a resposta é, de que eu lá não estivesse, para quê? Para que vocês acreditem. Eu folgo porque eu amo vocês, mas para que vocês acreditem em algo que eu vou fazer, em algo que eu vou mostrar. O texto bíblico, irmãos, como disse J.C. Ryle, nos diz que Jesus, ao saber que estava ali doente, permanece 2 dias. Na verdade, irmãos, ele propositadamente retardou a sua viagem e chegou a Betânia somente depois de Lázaro estar no sepulcro há 4 dias. Sem dúvida, irmãos, o Senhor Jesus sabia muito bem o que aconteceria. Mas não, irmãos, viajou até chegar a ocasião que ele julgou conveniente e certa. Em benefício de quem, irmãos? Em benefício de sua igreja e do mundo e de seus amigos. Jesus demorou ir até Betânia. Qual é a intenção, então, irmãos, de Jesus, desse amor que folga em momentos difíceis? Isso, irmãos, é impressionante. Ele sabia que Lázaro estava doente, e ele falou: Lázaro está morto. Aí ele fala: e folgo. Eu folgo? Como assim folga? Como assim? Eu estou passando por um problema grande.
Jesus folga, Jesus não vem, a resposta não chega. Eu passo por esse problema, eu passo por essa dificuldade, mas Deus não me responde. Jesus folga, mas Ele folga por quê? Por amor de vós. Não amor vazio, irmãos. Não amor que não tem sentimento real, mas para que vocês acreditem. O objetivo, irmãos, que Cristo quer trabalhar em nós, Ele quer gerar no nosso coração, irmãos, a fé, para que vocês acreditem. O versículo 25, ele continua afirmando essa mesma verdade. Ele fala, irmãos, para Marta, disse-lhe Jesus, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Ele pergunta para Marta, crês tu isso, Marta? Você crê nisso? Versículo 42, Jesus fala na sua oração, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Eu bem sei que sempre me ouves, Pai, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. A folga de Jesus, irmãos, é pelo nosso amor. Mas por que Jesus folgou? Para gerar fé no coração, irmãos, dos discípulos, para gerar fé no coração de Marta, de Maria, de seus inimigos olharem e dizer, este verdadeiramente é o Filho de Deus. A folga de Jesus era por amor, irmãos, porque Jesus precisava demonstrar para aqueles homens que ele verdadeiramente podia fazer algo que aqueles homens não esperavam. Ele podia manifestar a sua glória, o seu poder, a sua manifestação impressionante dos seus milagres, para provar, irmãos, que Marta dependia de Jesus, que Maria dependia de Jesus, que Lázaro dependia de Jesus, que os discípulos dependiam de Jesus, e Jesus deu prova cabal para eles, olha, eu estou folgando, mas é para que vocês creiam lá na frente, para que vocês tenham fé, para que vocês creiam que eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Sabe, irmãos, o que acontece com a gente? Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Nós demoramos a crer, muitas das vezes. Somos tardios em observar a palavra de Deus. Lemos a Bíblia, viemos ao culto. E quantas vezes nós atribuímos a Deus culpa, como Jó não fez? Quantas vezes nós, irmãos, falamos e reclamamos diariamente, insistentemente? Às vezes eu falo com a Ariane em casa, nós reclamamos demais às vezes, reclamamos e reclamamos e reclamamos, e reclamamos e reclamamos, nós não glorificamos a Deus, somos tardios em entender, e às vezes Deus folga para conosco, é quando você não dá o brinquedo para o seu filho, porque você sabe que ele está fazendo birra, é quando você não dá a bala que ele está pedindo, porque você sabe que não é o horário de chupar aquela bala, porque ele vai almoçar daqui a pouco. Deus faz a mesma coisa, Ele não nos dá as coisas no nosso tempo, irmãos. Muitas das vezes, Ele prefere passar alguns dias, irmãos, no nosso tempo de vida e dizer, eu ainda não posso dar isso a você, eu ainda preciso produzir algo em você que é muito melhor, eu preciso produzir que você creia que eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Isso é mais importante do que simplesmente ressuscitar Lázaro. Lázaro poderia passar um mês, irmãos, morto. Lázaro poderia passar um ano morto, não importa para Jesus, não importa o tamanho do nosso problema, irmãos. Deus quer que nós confiemos nele, não importa o tamanho da dificuldade que nós enfrentamos, nós precisamos confiar em Jesus, ouvir e olhar a sua palavra e dizer, Deus é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que é impossível a este Deus? O que é impossível a Jesus? Todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. É isso que Deus quer produzir em nós, irmãos. Nosso coração. J.C. Ryle, irmãos, fala assim, os filhos de Deus precisam com frequência treinar suas mentes, irmãos, para o quê? Aprender esta grande lição. Nada nos ajuda tanto a suportar as provações da vida, irmãos, quanto uma firme convicção da perfeita sabedoria que conduz, irmãos, todos os acontecimentos ao nosso redor. Deus, irmãos, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz o autor aos Hebreus. Ele sustenta tudo, irmãos, pela palavra do seu poder. Não há absolutamente nada que esteja a par de Jesus. Isso nós
Esquecemos. Passa um dia, vai passar até quarta-feira, você vai, esqueceu de novo. Esqueceu de novo. Aí Deus vai fazer o quê, irmãos? Muitas das vezes, para a nossa tristeza, nos dá dificuldades, nos dá problemas, nos dá luta para vencer, mas para permanecer firme nele. Esforcemos então, como o Riley falou, irmãos, para crer não somente que todos esses acontecimentos são realizados, mas também que ocorrem da melhor maneira possível. Deus conduz todas as coisas. Às vezes aconteceu algo na sua vida que você acha que não é para nada. Através do melhor instrumento, irmãos, e da melhor ocasião. Eu fui, irmãos, mandado embora da minha antiga empresa e fui trabalhar na Chocolates Garoto. Conheci o irmão Stefano. Quem diria que nós estaríamos juntos na mesma igreja em alguma ocasião? Mas para mim, como é que eu sabia que isso iria acontecer? Passou-se 2 anos, irmãos, eu em outra empresa. Nunca pensei que iria voltar para a mesma empresa. Por que ia acontecer? Na ocasião que eu saí da empresa, a Ariane estava grávida. E aí, como poderia ser meu pensamento? Muitas das vezes foi, desespero, por que agora? O que está acontecendo? O descontrole da nossa vida. Mas Deus quer, irmãos, que nós permanecemos firmes na sua palavra. Me lembro quando eu fui entrar na empresa, isso lá eu tinha 18 para 19 anos, aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu estava numa empresa pequena, na rua lá dos meus pais, e aí a minha oração, Senhor, eu não sei o que fazer, se eu vou entrar na empresa, eu não tinha sido liberado do exército ainda, então eu estava em um impasse. Meu patrão chegou para mim e falou assim, Benito, já sai da empresa logo, já está tudo certo lá na sua empresa, mas não estava tudo certo. Estava aparentemente certo, mas eu não tinha fechado nada não. Você pode sair da empresa, tal. Aí eu falei, meu Deus, agora meu patrão já está me mandando embora, então o que poderia acontecer? Se eu ficasse ali e rejeitasse outro trabalho, eu poderia perder a oportunidade. Ou se eu saísse da empresa, será que eu conseguiria voltar, caso não desse certo, nem a outra empresa, nem o exército, que eu devia ficar? Eu fiquei nesse impasse. E o meu patrão já falou, pode sair. Aí desliguei da empresa. Qual foi a minha oração? Senhor, faz a tua vontade. Se eu tiver que ficar na outra empresa, que eu fique. Se eu tiver que ficar nessa empresa, que eu fique. Se eu tiver que ficar no exército, que eu fique. E aí o pior, irmão, se eu tiver que ficar em lugar nenhum, meu patrão não me querer mais, eu não entrar na outra empresa e o exército me rejeitar. O que eu vou fazer? Então, são coisas mínimas, irmãos, isso não é nada para Deus. O que importa isso? Mas Deus, irmãos, se importa com essas coisas. Uma certa irmã que casou com um pastor, e ela pediu muito a Deus um jogo, acho que de chá, alguma coisa assim. Ela orou e não tinha condição de comprar. Quando ela abriu os presentes, quando eles foram para o quarto deles, quando ela abriu o presente, qual era o primeiro presente que ela abriu? Aquele jogo de chá que ela pediu, acho que era jogo de chá mesmo, ou de cortina, não sei, não lembro. Mas a primeira coisa que ela abriu, irmão, foi ela começou a chorar. Sabe o que ela entendeu? Que Deus cuida até dos mínimos detalhes. Deus cuida até das coisas mais pequenas, irmãos. Deus, na sua sabedoria, está controlando e cuidando da sua vida. Sim, você deve se esforçar, irmãos, por aquilo que é bom, que é certo. Você deve correr atrás daquilo que você acha que você tem condição de fazer, como estudar, ou como melhorar a sua vida de alguma maneira, ou como cuidar dos seus filhos, ou como fazer algo. Sim, faça isso. Mas sabe uma coisa, tenha sempre em consciência. Senhor, faz a tua vontade, me dê instrução, me encaminhe. Deus, irmãos, está conduzindo todas as coisas, assim como estava conduzindo a casa de Lázaro, que as irmãs dele não entenderam. Todos nós, irmãos, naturalmente, somos impacientes o quê? No dia da provação. Somos impacientes. Versículo 21, Marta falou, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a fala de Marta para Jesus, irmãos? Acabou, Jesus. Acabou. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas está morto já, ué. Tem o que fazer mais. Qual é a fala de Maria para Jesus? A mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós somos o que, irmãos? Impacientes na hora da aprovação. Impacientes. Acabou, irmãos. O problema acabou. Meu filho não se converte. Aquela pessoa que eu oro, nada acontece. Eu passo por esses grandes problemas e nada é solucionado. Nós somos desesperados, irmãos, impacientes na hora da aprovação. Nós queremos dizer, quando chega a hora da doença, o que a gente faz? Como Moisés, e Riley está escrevendo isso aqui, né?
Quando nossos amados ficam doentes, o que nós fazemos? Ó Deus, rogo-te que a cures. É a primeira coisa, nós queremos que Deus resolva os problemas logo. Mas esquecemos, irmãos, que Cristo é um médico extremamente sábio para cometer erros. Ele não comete erros. A fé, irmãos, deve afirmar: os meus dias estão nas tuas mãos. Faze comigo o que desejares, como e quando tu quiseres. Não se cumpra a minha e sim a tua vontade. O mais elevado, irmãos, nível de fé que Deus deseja que nós cheguemos, irmãos, é esse. É o de ser capaz de esperar, permanecer quieto e não se queixar-se. Como Jó fez, como Jesus fez nos seus sofrimentos. Nós devemos, irmãos, entender que Deus está trabalhando em nós. Deus quer produzir essa fé em nós. Deus quer que hoje você creia melhor do que ontem. E amanhã creia melhor do que hoje. E cresça na fé em Jesus. Permaneça nele firme. E a intenção, irmãos, de Jesus, de Deus, a nosso favor é: nós veremos a sua glória. O texto fala, no versículo 40, Jesus falando para Marta: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus falou para Marta. Quando Cristo, irmãos, ele pede para que retire a pedra, no versículo 39, ele fala, né, tirai a pedra. Qual é a resposta de Marta? Irmão do defunto, ela falou: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias que Lázaro está lá dentro. 4 dias que ele está lá. Marta faz essa objeção, irmãos, mas a resposta de Jesus é: creia, Marta, você vai ver a glória de Deus. Nosso Senhor, irmãos, nos deu todas as garantias, irmãos, inimagináveis, de que uma fé sincera, irmãos, será, no final, coroada com uma visão abençoada. Se você crer, verá as aparições gloriosas de Deus a você neste mundo e também no outro. Deus deseja, irmãos, que você veja a glória dele, que você participe da glória de Deus, que você contemple a grandeza de Deus. Foi o que Marta e Maria e Lázaro e os discípulos de Jesus e os inimigos que estavam em volta também contemplaram. Contemplaram a glória de Deus. Marta, se você crer, verás a glória de Deus. E nada mais é, irmãos, isso aqui, a ressurreição de Lázaro, um vislumbre, irmãos, um fecho de luz só da glória de quem Deus é. Daquilo que Deus quer nos mostrar, irmãos, é só um fechinho de luz. É só uma luz passando por uma frestazinha da porta. Não é absolutamente nada. Deus quer, irmãos, nos revelar a sua glória de forma mais profunda, de forma mais intensa, de maneira mais gloriosa. Se nós, irmãos, aceitarmos a palavra de Cristo e sua fidelidade, nós veremos a glória de Deus e o que? Seremos felizes. Talvez, irmãos, preste atenção nisso daqui. Talvez nós não veremos todas as glórias de Deus nessa vida. O que eu quero dizer com isso? Talvez Deus não resolva todos os nossos problemas aqui. É verdade. Lázaro voltou a morrer ou não? Lázaro voltou a morrer. Jó em algum momento morreu ou não morreu? Morreu. A glória que nós vemos aqui de Deus, Deus pode mostrar muitas glórias para nós aqui, resolver os seus problemas. Deus pode vir, irmãos, e solucionar o seu problema sim, eu não estalar de dedo. Mas essa glória ainda é pequena, irmãos, é só um fecho. Ele pode vir, ele quer que você confie que ele vai mostrar essa glória para você. Mas é uma glória surpreendente, a mais do que essa. De que apesar desses problemas aqui que nós passamos, a glória que nós receberemos é muito superior a qualquer coisa que nós passamos de dificuldades aqui nesta vida. Paulo falou que as aflições deste tempo não podem comparar com a glória que em nós será revelada. A solução, irmãos, para os nossos problemas é uma visão, irmãos, da partícula da glória de Deus. Creia que Ele pode solucionar o seu problema. Creia, peça, insista, ore, vá, insista com Deus, irmãos, diariamente, e você verá a glória de Deus. Marta, se você crê, Marta, você verá a glória de Deus. E Marta viu, Maria viu. Nós também podemos ver, e Deus tem nos mostrado todos os dias essa glória, irmãos.
Insista com Deus, fale com Deus, mas tenha paciência. Tenha então entendimento, Deus está sendo glorificado em todas as coisas. Entenda que Deus é sábio, um Deus sábio, um Pai sábio que cuida de todas as coisas. Entenda todas essas coisas. Então, irmãos, Jesus faz o seu maior milagre. Eu bem sei, ele orando, que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, o que Jesus falou? Clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto, irmão, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Agora, irmãos, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, o que aconteceu? Creram nele. Creram nele. Então, irmãos, a tristeza se dissipou. Aquele problema que era grande, não era mais problema. Nem parecia ser mais verdade que Lázaro estava há 4 dias. Será que é verdade que ele estava há 4 dias mesmo dentro deste sepulcro? Será que é verdade que este homem estava morto há 4 dias? Em estado de decomposição, irmãos. Estava completamente morto. Marta falou, Senhor, já cheira mal. 4 dias já que está morto. Só que agora, irmãos, tudo foi resolvido. Agora tudo foi solucionado. A glória de Deus foi manifestado. E lembra do que Jesus falou, que nós dizemos no início? No início, essa enfermidade não é para a morte. Lázaro, ele está dormindo, eu vou ressuscitar. Depois Jesus falou, ele está morto. Não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A sua vida, irmãos, sabe o que é interessante? Jesus se importa com você de tal modo que Ele deseja que você o glorifique. Quando você passa nessa vida sua, irmãos, com grandes problemas, a intenção de Deus é que você glorifique a Ele dia após dia. E se você passar, irmãos, e morrer com dificuldades, grandes problemas, ainda assim você vai glorificar a Deus. Ainda assim, o mundo vai dizer, poxa, Deus deve ser muito bom. Jesus deve ser muito maravilhoso, que essa pessoa passa por doença, dificuldades, problemas terríveis, mas mesmo assim ela permanece fiel a Deus. O que acontece? Deus deve ser muito bom. O que é isso, irmãos? Deus sendo glorificado. Cristo sendo exaltado. Deus sendo manifestado para o mundo a sua bondade, beleza e glória. Então, irmãos, o que vai acontecer no juízo final? Quando Deus trouxer, irmãos, os seus filhos, os seus santos, a sua igreja, e dizer, olha esses aqui, creram em mim, permaneceram firmes na tribulação, permaneceram firmes sendo perseguidos, tendo os piores problemas como vocês todos tiveram também, o mundo, mas vocês perseguiram eles, mas eles permaneceram firmes e fiéis, crendo na minha pessoa, crendo na minha obra. Então Deus, irmão, será glorificado por meio da igreja. Você, as suas atitudes manifestam para o mundo que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é glorioso. Irmãos, e um dia no juízo final isso será manifestado de forma mais expressiva. Hoje talvez não importa para a gente só, a gente só é perseguido às vezes. As pessoas só falam de mal de você porque você é um cristão que quer ser fiel a Deus. E os seus problemas às vezes só querem tampar a nossa visão para essas verdades, irmãos. Mas que possamos voltar para a palavra de Deus e pensarmos isso aqui todos os dias. Vivemos e devemos viver para a glória de Deus. E Deus sim, se importa conosco, cuida de nós, tem que cuidar de todas as coisas e Ele pode resolver a qualquer momento os nossos problemas. E de uma vez por todas Ele irá resolver na eternidade tudo, irmãos, tudo. Permaneça fiel a Deus, buscando e confiando na sua palavra. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Deus, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, por tua graça, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo. Porque tu és bom, Senhor, as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, Deus, por essas verdades. Obrigado, Deus, porque Marta, Maria e Lázaro passaram por grandes tristezas, Deus, mas o Senhor estava cuidando deles. Não teve nenhum momento, Senhor, que o Senhor não nos amou. Não teve nenhum segundo que o Senhor não nos amou profundamente. E assim, Senhor, nós cremos também.
Ajuda-nos a crer nessas verdades, ó Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de todas essas coisas, que o Senhor é aquele Deus que governa o mundo, Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos a permanecermos fiéis, Senhor, crendo nas verdades do Senhor a cada dia, para que possamos andar neste mundo de maneira digna do Evangelho, que o Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Ajuda-nos a crer e a pedir, Senhor, para que o